Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando para participar aqui conosco. Eu sou o Frei Gilvandro Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra. Estamos iniciando hoje, dia 8 de maio de 2025, mais um Palavra Ética especial, com o seguinte tema: mineração na Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte, região metropolitana, mineração Santa Paulina, mineração MGB e outras mineradoras. Quais os desafios para proteger a Serra do Rola Moça? O que essa mineração poderá trazer de consequências para Belo Horizonte, região metropolitana? E os direitos da natureza, os direitos dos povos? Temos a alegria de ter a participação nessa live especial aqui, nesse Palavra Ética. Seja bem-vindo também, Renato. Bom, meu nome é Renato, eu sou do coletivo Cacique Merongue, morador da região do Barreiro, ali próximo à entrada da região do Pão Geluque, do Parque do Rola Moça, e a gente está nessa luta contra a mineração, com uma grande necessidade de organizar todas as táticas possíveis, os moradores, da população que vai ser atingida, para a gente conseguir barrar essa mineração no parque, né? Então, estamos juntos nessa luta para construir esse debate e agradecer aí o convite da participação. Que beleza, Renato Campos, né? Cacique Merongue, presente vivo nas lutas justas e necessárias. Com alegria, passar a palavra para o Renato Campos, que é do Comitê Cacique Merongue, que está vivo e presente na luta nossa. A palavra é com você, Renato. Olá, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de falar. Obrigado aí, Frei, pelo convite. Muito bom estar com os companheiros, com as companheiras aqui hoje, para a gente poder falar um pouco dessa mineração que está ameaçando a nossa serra, né? Então, já começando aqui, eu queria trazer um pouco de quem está do lado da serra aqui do Barreiro, do Belo Horizonte. Sou do coletivo Cacique Merongue, que relembra aí sempre nosso companheiro Merongue, da Camacama Goió, que construiu esse território enfrentando a Companhia Vale, né? Enfrentando essa mineração, e segue com vários problemas assim, no território, mas deixou vivo, plantado a semente da luta contra essa exploração minerária que atinge várias cidades do nosso estado e a todo momento. Então, Frei, eu queria colocar para todos presentes também, primeiro situar algumas coisas. Eu acho que os companheiros, a companheira Denise já falou, o companheiro advogado Henrique também, algumas possibilidades, algumas soluções, inclusive, sobre esse papo que a mineradora coloca, essa mentira, sobre tentar descaracterizar e querer fazer apenas isso, né? O que a gente tem assistido, e eu estava presente, a companheira Sabrina também, que vai falar, estava presente na audiência pública ontem, aliás, anteontem que aconteceu, e é muito triste, porque as mineradoras, elas conseguem realmente conquistar, né? E aí a gente pode dizer vários verbos que poderiam significar isso, comprar também, setores do Estado que vão dando aval para poder fazer esse tipo de absurdo, como a MGB quer fazer na Serra do Rola Moça, que é tirar muito mais minério do que tem para descaracterizar, e mostrando, obviamente, que vai fazer a exploração minerária, vai lavrar também, vai vender o minério, vai lucrar com aquilo. E ainda tem alguns setores, alguns institutos que deveriam defender a natureza, concordando com esse absurdo. Então, o tanque, por exemplo, a gente consegue observar que é um arrumadinho para poder burlar a lei de Mar de Lama, para ela conseguir fazer essa lava. Então, é isso que o TAC está representando. É um termo de ajustamento para a mineradora conseguir garantir o seu lucro, garantir o seu dinheiro vendendo minério. Então, esse absurdo tem que parar, assim como a Santa do Pão Louco, né? A Santa Paulina, que quer fazer a mesma coisa ali na região de Ibirité, fazendo a mineração também. Primeiro, acho que é importante dizer que a Serra do Rola Moça não é só, e aí eu queria direcionar bastante assim, para os moradores do Barreiro, de Belo Horizonte, a Serra do Rola Moça não é só uma moldura na nossa paisagem, né? Ela é um ente vivo assim, na nossa região, de grande importância, e a gente já sente hoje várias consequências da mineração, mesmo das tentativas de mineração, com todas as investidas que essas mineradoras já fizeram ao longo dos últimos anos, né? Primeiro, a gente consegue observar pelas noites
e ainda naquela disputa que a gente fazia de ato na porta da MGB, para não deixar que ocorresse de fato esse falso desconvencimento, essa falsa descaracterização, a gente conseguiu observar os caminhões se circulando pelas noites. A gente conseguiu observar também que volta e meia, depois, sobretudo, do crime da Vale em Brumadinho, há uma constante falta de água nas comunidades aqui próximo, em torno da Serra. Aqui no Barreiro, vários bairros das ocupações urbanas, né, que a gente também atua junto ao movimento Luta de Bairros, Vilas e Favelas, nas ocupações Eliana Silva, Paulo Freire, Nelson Mandela, várias ocupações ali faltam água, mas não é só em ocupação, são nos bairros próximos à Serra mesmo. Com esse tanto de manancial que existe lá, está faltando água para a população mais pobre aqui do lado do Barreiro, justamente porque as mineradoras pegam toda essa água. Não tem nenhum valor, inclusive, que compraria uma água como essa. Não estou nem dizendo que deveria pagar, estou dizendo que é um absurdo o que as mineradoras estão fazendo, roubando a água dos povos, roubando a água da mesma natureza que ela teima em matar, né? Ela teima em destruir. E se aprova, e se de fato vai fazer essa descaracterização, se isso passa, vários estudos já comprovam que vai ter pó de minério até ali a Praça da FEBEM, no mínimo. Então a gente vai ter o Barreiro de cima inteiro respirando pó de minério. E isso não está distante, porque a gente já observa, ainda que nas investidas das mineradoras, o alto número de carros da mineração, muitos caminhões passando, uma poeira, também a gente consegue observar. Então isso já está acontecendo de alguma maneira. E se isso aprova com a quantidade de caminhões que estão dizendo que vão ter que passar nessa estrada, a gente vai sentir isso com muita força, porque estamos próximo, muito próximo da entrada. Essa estrada que leva a Serra a Casa Branca, ela passa próximo aqui da região do Barreiro, a gente consegue, por alguns caminhos, chegar até ela, e esse pó de minério vai passar aqui, a nossa serra vai ser destruída se isso acontecer. Então é por isso que nós, da população aqui do Barreiro, temos que juntar essa luta, porque se tiver mineração na Serra do Rola Moça, nós vamos sentir, assim, com toda a certeza absoluta, vamos ter que lavar a mesma roupa várias vezes, limpar nossas casas várias vezes, porque não vai ter minério o pó de minério vai ser um novo ar da nossa região. Então é isso que nós não podemos fazer com que aconteça. Para além da falta de água, para além de vários outros elementos que os companheiros já colocaram aqui nessa importante live para discutir a nossa vida, que é discutir o que vai ser feito de uma parte constitutiva da nossa região, que é a Serra do Rola Moça, né? Eu acho que isso é muito importante. E dizer também que a cidade está a serviço do lucro, não está a serviço da vida. Aqui da região do Barreiro também a gente pode observar a mudança do trânsito aqui por conta de lucro de empresa. A Via do Minério, por exemplo, ela modificou completamente em poucos meses só para poder escoar a produção de mercadoria. Então, pouco importa a vida do povo, assim como a situação do Rodoanel, para escoar a mercadoria, para escoar minério. Então, se eles querem de fato fazer estrada lá na Serra do Rola Moça, é para escoar minério, não é para melhorar nada para a vida do povo. Inclusive, como bem disse aqui, vão querer realmente, em algum momento, fazer uma estrada até a Santa Paulina, da MGB até a Santa Paulina, porque essas mineradoras estão juntas, né, em busca do mesmo lucro, para poder facilitar esse escoamento de minério, de produto. Enquanto quem construiu aquela estrada até agora foram as vaquinhas para os moradores de Casa Branca. É engraçado como é que o poder público não chega para resolver a situação da moradia da região, mas chega para resolver o escoamento da produção da mineradora. Então a gente não pode estar a serviço disso, né? E assim, depois do crime de Brumadinho, depois do crime de Mariana, as mineradoras ainda estão impunes, e o que a gente tem visto em Minas Gerais é uma farra da mineração. É uma farra, assim, sem nenhum tipo de instituição, de setor sério da sociedade que vai fazer uma regulação a isso. Não existe regulação a isso, a não ser os movimentos sociais, a articulação dos moradores, as pessoas, os ambientalistas organizados, que estão fazendo de fato luta, os agricultores, que estão sentindo.
Então, é um absurdo isso que está acontecendo, e sobretudo no governo Zema, o quanto que essa farra está se aprofundando. A gente observar que depois aí, a gente está agora em 2025, nesse mês vão completar 10 anos do crime em Mariana. Não teve punição da Samarco, da BH Pepino, então nem da Vale, de ninguém até agora. A nova Bento Rodrigues não foi construída, então está ficando uma história assim, que envergonha a população do nosso estado, né? Envergonha Minas Gerais. Então a gente precisa de fato se organizar nessa luta. Creio que essa live também, Frei, é um chamamento para essa luta. Eu gostaria de direcionar bastante para os meus vizinhos aqui da região do Barreiro, para a gente entrar de cabeça nessa luta contra a mineração da Serra, do Rola Moça, porque isso faz parte da nossa vida. Quem é daqui, quem é de Belo Horizonte, da região metropolitana, todo mundo vai ser atingido, isso é bem verdade, mas a Serra faz parte da nossa vida, a gente cresceu vendo ela, né? A gente sai da rua e vê a Serra, não tem como olhar para a região, para a paisagem do Barreiro e ver a Serra. Ela não é só uma moldura, como eu já falei, ela faz parte viva da nossa vida aqui e precisa ser protegida contra a sanha das mineradoras. Então, acho que esse é um recado que eu gostaria de passar e fazer de fato essa convocação para aí, porque eu acho que esse espaço é importante para a nossa turma aí se mobilizar contra a mineração. Gratidão, Renato Campos, com a análise muito séria e necessária, e eu aproveito para reforçar esse chamamento aqui, porque um dia eu aprendi com o Décio Rodrigues, de Ibirité, do Movimento Serra Sempre Viva, que fez análise a partir da quantidade, dados da Copasa, a partir da quantidade de água que os 4 mananciais de Ibirité soltam por minuto, por hora, por dia, por mês, e chegou ao dado que esses 4 mananciais do abastecimento de Ibirité são responsáveis para o abastecimento direto de 700 mil pessoas. 700 mil pessoas. Quer dizer, toda a população de Ibirité, cerca de 200 mil, mais 500 mil pessoas da querida região do Barreiro, em Belo Horizonte. Lembrando que a região do Barreiro em Belo Horizonte não é só um bairro. A região do Barreiro compreende mais de 160 bairros, né? Mais de 600 mil pessoas. Então, eu queria reforçar esse chamamento aqui do nosso querido Renato Campos. Querido povo da região do Barreiro, dos 160 bairros, olha, morar, viver ao lado da Serra do Rola Moça é uma graça, é uma beleza, mas é uma responsabilidade muito grande também. E queria reforçar que isso que a professora Lenice vem alertando de forma muito estridente, a Serra do Rola Moça está muito ameaçada, está ameaçada com o famigerado rodoanel, rodominério. Nós não podemos deixar acontecer esse rodoanel, esse rodominério do desgovernador Zema, que é para ser uma grande estrada para mineração que vai rasgar a Serra do Rola Moça, e isso é inadmissível, né? Se reabrir essas minerações na Serra do Rola Moça, vai virar um inferno. Por exemplo, e quem não acredita, vá visitar, por exemplo, o bairro Novo Brasília e outros bairros lá, que está no pé da mineração lá em Sarzedo, da Itaminas, vai ver o inferno que é viver quase a vida toda sem água, poeira 24 horas por dia, né? Ou vai lá em Itabira para você ver, você limpa a casa, 5 minutos depois já está tudo cheio de poeira, e todo mundo com problemas respiratórios, e de tosse, de pneumonia, um inferno, gente. Então vamos dar as mãos e vamos nos unir, nos organizar para lutar, para a gente frear. Tem que ser mineração zero em Belo Horizonte, na região metropolitana, porque se a gente ficar de braços cruzados, se omitindo, a gente acaba sendo cúmplice, e a gula e a ganância sem fim dessas mineradoras, em conluio com o Estado, prefeituras, governo do Estado, governo federal, pois vem atropelando e matando todo mundo, né? Palavra para o Renato Campos, guerreiro da luta aqui. Aliás, Renato, aproveita aqui para te parabenizar, e toda a companheirada que desde acho que é 1º de... Como é que foi? Abril. Que aconteceu lá
a querida, sublime, necessária ocupação do antigo DOPS e está lá tocando para frente, né, a ocupação pró-construção e efetivação realmente do Memorial dos Direitos Humanos, na casa de tortura, de casa de horrores da ditadura militar aqui no pleno centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Parabéns, Renato, a você e toda a companheirada que está lá tocando para frente essa ocupação necessária e construindo na luta e na raça popular o Memorial dos Direitos Humanos, onde era a casa de horrores da ditadura militar. Com você, Renato. Frei, obrigado. Eu queria agradecer o espaço, o convite para a gente conseguir fazer essa discussão da mineração. Você falou da ocupação do memorial, eu queria falar um pouquinho dela. A gente está no 37º dia de ocupação. Nós entramos ali do 31 de março para 1º de abril, justamente no aniversário de 61 anos do golpe militar no Brasil. E essa luta prossegue para construir o memorial. Então a gente conseguiu, através da própria força dos movimentos sociais, abrir esse memorial, fazendo visitações mediadas. Em 5 dias a gente recebeu um pouco mais de 300 pessoas. Isso mostra o interesse da população em relação à questão da luta contra a ditadura militar e aquela situação do prédio que foi o antigo DOPS, também funcionou ali o DOI-CODE, em Belo Horizonte. E o próprio prédio conta um pouco da história de terror, de tortura, das prisões, de todo o cerceamento de liberdade de quem lutava pela democracia no Brasil, por uma nova sociedade no Brasil. Então, realmente é uma luta bastante importante. E também, assim, da mesma forma, né, que a gente, através dos movimentos sociais, vários partidos políticos, ex-presos políticos, a gente conseguiu pautar um pouco mais essa situação da memória. Nós precisamos nos organizar mais para pautar a nossa luta pelo meio ambiente, pela preservação das nossas serras. Eu acho que o que o doutor Henrique falou é fundamental. Eu acho que está dentro do que a gente acredita e que é uma situação realmente vergonhosa, absurda. Até comentei um pouco com a companheira Sabrina lá na audiência pública. Eu achei que era a mineradora na mesa, mas na verdade eram os órgãos do Estado que estavam falando. Toda a defesa que eles faziam da mineradora, da estrada, né, da necessidade dos caminhões passarem, de que tinha que se aceitar isso, é realmente a serviço das mineradoras. Então, por isso que é muito importante que a gente se organize, né? Os moradores da região da metropolitana de Belo Horizonte precisam se organizar nessa luta contra a mineração da Serra do Rola Moça e também, como foi dito também no início, também lembrei um pouco da situação do Rodoanel. A gente não pode deixar, porque na verdade é a construção da cidade, são as modificações da cidade para o lucro. Pouco importa a vida nesse caso. Então todo o poder público voltado para como lucrar mais, como Minas Gerais falsamente arrecadar, porque isso não vai nem para o caixa público, vai para o caixa privado, para os amigos do governador, para quem financia campanhas eleitorais, para fazerem leis que beneficiem essas mesmas mineradoras, essas mesmas grandes empresas que estão hoje dirigindo a nossa cidade, o nosso estado, né? São essas grandes mineradoras que estão governando o nosso estado. Então é um absurdo isso que está acontecendo. A gente precisa sim denunciar e organizar, porque o que está posto com a mineração na Serra do Rola Moça é cada vez mais faltar água. Então a gente vai chegar do trabalho cansado, depois de um trânsito muito ruim na cidade que nós temos aqui em Belo Horizonte, para chegar em casa e não ter água para tomar um banho, para fazer a janta para as crianças, para os filhos. Nós vamos respirar o pó do minério, ao invés de respirar o ar um pouquinho mais limpo para quem mora próximo aqui à serra. Então eu queria bastante, mais uma vez, Frei, chamar a luta aí, os moradores do Barreiro, de Belo Horizonte, de toda a região metropolitana, mas ali o pessoal do Pão Gelupe, do Cardoso, dos bairros que estão circundando a serra, né? A vida vai mudar radicalmente se acontecer a mineração, se passar o traçado do Rodoanel. Então nós temos que nos organizar mais, com mais força, porque todo o poder dessas mineradoras estão muito claros. Eu acho que as falas aqui desse debate, dessa live, evidenciam isso, o quanto
que são poderosas essas mineradoras, o próprio fato que aconteceu, os crimes que aconteceram e ninguém se é punido até hoje, evidenciam também o quanto que elas são poderosas no nosso Estado, e é só a gente mesmo, a organização popular, os advogados populares, os ambientalistas, as pessoas que estão interessadas nessa luta, que vão conseguir dar o tom de qual é o enfrentamento que nós temos que fazer. Então, a disposição dos pequenos agricultores vai determinar, a disposição dos lutadores sociais vão determinar como é que essas mineradoras vão agir. E é possível derrotar as mineradoras, isso é possível, né? Nós visitamos lá, o nosso coletivo Cacique Meirong visitou várias comunidades quilombolas lá em Brumadinho, de povos tradicionais que conseguiram barrar a mineração da Ferros, e conseguiram barrar outras mineradoras também. Então a gente precisa se organizar, se a gente se organizar, se esse debate se aprofundar na sociedade, nós conseguimos derrotar as mineradoras. Não está dado que essa farra continua, não. Se a gente não se organizar, aí sim, a farra vai continuar. Mas se a gente se organizar, se essa live aqui, chegando a quem está assistindo, se mobilizar, vai ser determinante para a vitória do povo e não para a vitória das mineradoras nessa disputa que nós estamos fazendo agora, 2025, maio, nesse mês da classe trabalhadora, a gente relembrar a importância que é lutar pela nossa vida, porque lutar pela serra é lutar pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos, pela vida do nosso povo. Obrigado, Fei, pelo espaço. É muito importante esse debate, estamos à disposição dessa luta. Que beleza, gratidão, Renato Campos. Que maravilha, utopia, isso, venceremos. Nós queremos bem.